E vem conferir uma análise do primeiro episódio da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. E começou finalmente a terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. Arco esse que é o arco final do mangá que finalmente está sendo adaptado em anime. E assim como eu fiz com a segunda temporada, cada episódio que sair eu vou vir aqui e comentar semanalmente o que aconteceu nele, o que eu gostei e o que eu não gostei. Já que esse é o primeiro episódio da temporada, sempre é bom fazer um comentário sobre a abertura e o encerramento, que eu sempre faço no final do vídeo. Primeiro eu vou analisar o episódio, falar o que aconteceu nele, depois eu vou analisar o que eu gostei e o que eu não gostei, e depois eu falo da abertura separadamente nesse vídeo mesmo. Então eu vou falar um pouco do episódio que já começa de uma forma diferente. E por que eu falo que é uma forma diferente? Porque normalmente quando se começa uma nova temporada, o primeiro episódio normalmente é aquele episódio impactante, mas mais do que isso, ele é um episódio normalmente para apresentar um novo vilão, apresentar os conceitos do novo arco. Aqui você não precisa fazer isso, afinal estamos na terceira temporada. E diferente de séries padrões, animes não seguem esse padrão de pegar uma temporada e dividir em várias partes. Eles contam todo um arco e depois vão para a próxima temporada. Tanto que você pode reparar, o arco, Bleach até fez isso com alguns arcos porque eram um pouco maiores, mas normalmente eles contam tudo de uma vez. E aqui já começa com uma morte chocante, que seria toda a morte do Esquadrão Zero. Na verdade não é a morte, sim o sacrifício deles. Eles se sacrificam para Senju-Maru conseguir chegar no seu poder máximo. Afinal, o que eles fazem é, o Esquadrão Zero é tão forte, tão poderoso, que eles resolveram dividir o poder deles praticamente em cada um dos integrantes, porque o poder deles é tão forte que eles poderiam destruir os três mundos, assim como a Senju-Maru fala. Assim que eles acabam se matando, chega a hora que ela consegue despertar o seu poder da espada máxima. E logo depois que ela fala que tem o seu poder da espada máxima, ela fala Bankai e vai começar a sua Bankai. Logo depois, corta pro Ichigo para lembrar o que está acontecendo com ele. Porque já que esse é o primeiro episódio da temporada, vai lembrar, eles têm que considerar que tem gente que maratonou a última temporada, que lembra tudo, mas tem muita gente que não lembra. Então com pequenos fragmentos eles vão retomando. Esse começo era para lembrar do Esquadrão Zero, lembrar o que cada um estava fazendo lá. Quando você mostra o Ichigo numa sequência que parece que não é tão forte, conversando com outros personagens, como o Shed, como o Ginjou, como a Yoruichi, também a Orihime, é só para você lembrar que o Ichigo está chegando no Esquadrão Zero. Logo depois a gente volta para Senju-Maru, que ela começa a usar a sua Bankai com a sua força máxima. E essa é uma cena muito boa. Na verdade, eu gosto muito da estética de todo o Esquadrão Zero. Eu gosto muito da estética de Bleach como um todo, mas esse novo arco, esses arcos que está chegando, que eles realmente conseguem trazer uma essência diferente, colocaram muito dinheiro para ter uma animação mais com tempo a fazer polimento, você consegue perceber quanto faz diferença. As temporadas de Bleach não são feitas de qualquer jeito, você sente um capricho dos artistas estarem fazendo parte desse projeto. E um exemplo é mais uma vez a Senju-Maru. A Senju-Maru nessa sequência, você consegue ver tanto antes da Bankai como na hora da Bankai, porque antes da Bankai, quando você vê todo o Esquadrão Zero, você vê o detalhamento que eles colocam na roupa e na parte branca, porque o Esquadrão Zero realmente ele é considerado o bem, ele é considerado os heróis, e eles são todos de branco, porque eles são os heróis, mas ao mesmo tempo, os Quincy's, que são os vilões, também estão de branco. Então essa metáfora, essa linguagem visual que eles fazem, eu acho muito interessante, e é muito legal sair daquela plenitude da Senju-Maru, daquela calmaria, envolvendo como ela parece uma paz vestida toda de branco, para sua Bankai, que realmente usa um conceito muito interessante com todas as suas mãos, porque normalmente quando um personagem tem muitas mãos, normalmente o autor já joga para aquele conceito de ele fica muito mais forte, os braços aumentam sua força. Aqui não, aqui as forças usam como se fosse uma arte, e a arte dela é praticamente usar o cenário a seu prazer, é como se ela costurasse o cenário, e eu gosto muito disso. Até quando aparece a primeira rolo que sai, realmente parece que ela tá fazendo uma costura com tudo aquilo. Então eu adoro a Bankai dela, e cada estação e cada bloco vai mostrando o que vai fazendo com cada um, eu acho incrível. Inclusive, esse é uma das raivas que eu tenho do Kubo em relação ao arco final, porque pra quem não sabe, eu já li o mangá na época que ele tava lançando o final do arco, e esse foi uma das coisas que eu menos gostei, não o conceito da Bankai ou do Esquadrão Zero, mas a forma como o Kubo foi eliminando o Esquadrão Zero. Parecia de uma forma até meio boba, e eu senti que foi um desperdício de personagem, e revendo essa cena agora com animação, ficou mais revoltante ainda, porque no mangá já é muito bom, o desenho do Kubo é fantástico, mas quando você revê essa sequência com animação, você vê mais o potencial desperdiçado. Isso não quer dizer que a sequência é ruim, e nem que o personagem é ruim,
Quer dizer que o autor não soube usar ele tão bem como poderia ser. E depois a gente vai para outra parte que também é um desperdício, que é o Ishibei. Porque o Ishibei é um personagem fantástico, o Osho, e ele tá lutando contra o Yhwach. E para quem não lembra, eles também retomam um pouco, ele acaba roubando todo o preto do mundo, posso dizer assim, através do que ele escreveu. Porque pra quem não sabe ou não lembra quem é o Ishibei, ele é antes das Bankais. O Ishibei, ele até fala isso, que ele criou a primeira Bankai, a primeira Zanpakuto. Mas o que muita gente pode não lembrar é que o Ishibei, ele deu nome pra tudo. Então o Bankai, Soul Society, tudo que envolve esse universo, foi ele que deu a voz pra mostrar o quão poderoso ele é. Ele deu o nome da Soul Society, deu o nome da Zanpakuto. Então ele praticamente é um deus daquele mundo em certo ponto. Ele deixa claro que ele não é deus, ele deixa claro que tem caras muito mais fortes que ele, inclusive o Rei das Almas, mas você consegue perceber que só nesse poder dele, o quão apelão ele é. E ele consegue roubar todo o preto. E o preto é muito interessante, porque tudo que envolve o preto no ambiente, ele consegue roubar. E é uma linguagem, mais uma vez, visual muito interessante, porque você pensa, esse poder não é tão útil aqui. Afinal, são tantas coisas brancas e pouco preto, a gente esquece que a quantidade de coisas brancas, estando tão perto do céu, faz com que sombras sejam pretas, o cabelo seja preto, tudo seja preto. E ele consegue prender o Yhwach dentro daquilo. Ele fala, eu vou te nomear com outro nome, e ele chama de formiga preta, porque essa formiga, ela seria a formiga que ela é a mais fraca das formigas e que ela sempre tá no chão e que ninguém se importa com ela. Aí ele joga ele pra baixo e quando ele tá indo pra baixo, algo estranho acontece com o Yhwach. O que aconteceu foi que o Yhwach conseguiu abrir todos os seus olhos e com isso ele conseguiu ter uma visão total de tudo que estava acontecendo. Isso ele ficou muito mais forte, muito mais rápido e parecia que até o poder do Ishibei não iria acertar ele. Mas o Ishibei é muito forte e ele usa um poder incrível, que são ele usa 100 noites. Ele rouba 100 noites. E essas 100 noites de preto fazem com que ele roube 100 anos ao futuro da Soul Society. Olha o nível de poder desse personagem. Ele rouba 100 noites que seriam condizentes a 100 dias. Ele usa a noite. O seu poder foi roubar o preto. É genial o conceito dele. Mas antes dele falar, o Yhwach acaba roubando a sua fala. E aí mostra mais uma vez o que eu falei da Senjumaru. A prova de que o Kubo é muito criativo para criar seus personagens. Ele tem ideias sensacionais. Ele coloca bem no papel, mas na hora de desenvolver parece que ele tem um problema. Eu vou fazer uma crítica mais pra frente, quando eu for realmente falar sobre o episódio como um todo, mas isso é o que mais me incomoda, que vai muito além do anime, chega na obra original. É um problema da original que o Kubo tem e que você vê no arco final, mais uma vez, o quanto se incomoda, porque de novo, eu já li essa parte, eu sei o que vai acontecer. Aí depois disso, o Yhwach acaba arrancando a cabeça do Ishibei. Logo depois a gente volta pra Bankai, parece que a Senjumaru está ganhando, parece que ela tá tendo vantagem na sua luta, mas ela percebe que não. Quando o Ishida sai de dentro dele, sai de dentro da Bankai, de dentro de onde ele estava preso, ele consegue primeiro despertar seus outros poderes e depois ele consegue matar a Senjumaru, até porque ele fala, você está preso na sua própria Bankai. Uma frase forte e poderosa e acaba matando ela com algumas flechadas. Depois disso, todos acabam chegando naquele lugar onde era o lugar onde estava o Ishibei, e aí o Yhwach vai subir para encontrar com os Reis das Almas. Ele faz mais uma sequência muito boa visualmente, que é ele tirando todas as luzes como se fossem flechas e criando uma escada para ele subir até lá, e subindo ele fala, sua vez, Rei das Almas, o episódio se encerra. Tem um encerramento e logo depois volta para uma cena pós-créditos, que é bem grande, tem praticamente 4 minutos de cena pós-créditos. A cena pós-créditos, ela é... Primeiro ela mostra o Ichigo chegando lá e mostrando que o Ishibei não morreu. O Ishibei está vivo porque ele roubou um pouco do poder do Ichigo assim que o Ichigo falou o seu nome. E ele fala o poder do nome. E ele acha isso porque ele realmente deu nome pra tudo. Ele fala que ele vai continuar vivo, mas ele não pode participar da luta porque até ele recuperar o seu poder total, a luta já se acabou e a guerra acabou. Logo depois dessa sequência rápida, corta pro Yhwach chegando no Rei das Almas, ele dá uma espadada nele como se fosse matar, e ele fala que vai matar os Reis das Almas, chama ele de pai, e acaba se encerrando o episódio. Bom, a revelação final, inclusive, é muito boa. Toda a cena pós-créditos do Ichigo até o final é muito boa, de alguém que mata praticamente o seu pai, com alguém que praticamente renasce a pessoa que é o pai de tudo. É muito interessante essa linguagem visual mais uma vez. O Ichigo, ele começa a cena pós-créditos, renascendo a pessoa que é praticamente o pai da Soul Society e de tudo que a gente está vendo ali. E a cena seguinte, a gente vê o Yhwach matando seu pai. Essa quebra de linguagem é muito interessante. Agora eu vou falar com o episódio sobre um todo. O episódio em si, a animação, é fantástica. Ela é muito boa, muito bem feita, muito empolgante, uma volta sensacional para Bleach, da forma como tinha que ser o arco final, com momentos com picos muito altos, desde a animação, a linguagem, visuais que ele coloca, até a brincadeira do preto com o branco, e como o preto parece que tira a luz, enquanto o
branco renasce tudo aquilo, é muito legal, e a cena pós-crédito também é muito boa. O meu problema com o episódio vai além do episódio, porque realmente não, foi um episódio muito bom para um primeiro episódio de temporada. O meu problema chega no mangá. Porque o que acaba acontecendo? O Kubo parece ser um autor que ele faz da seguinte forma quando ele escreve sua obra. Ele cria personagens. Aí quando ele cria os personagens, ele tem ideias muito boas, só que ele não pensa como que ele vai trabalhar aquele personagem dentro daquele arco daquela obra. Então ele cria o personagem, coloca ele lá e coloca ele num nível muito poderoso. Só que ele lembra que o cara é tão poderoso que o arco vai simplesmente acabar ali. Então ele precisa ir matando os personagens. Só que, às vezes, alguns personagens não morrem de uma forma tão interessante como poderia ser. Porque, por exemplo, pensa que se existe toda a Divisão Zero, com o Ishibei e com todos os outros membros, inclusive, se existisse o Yamamoto, pra que... E também os outros capitães, que alguns são muito poderosos, a gente nem viu a Bankai ainda, por que a gente precisava tanto do Ichigo? Não ia precisar. Então o que o Kubo acaba fazendo? Ele precisa ir matando os personagens mais fortes para realmente dar mais espaço pro Ichigo poder ser o protagonista que ele é e merece. Só que o problema é, em alguns pontos você consegue matar de forma decente, em outros não. E aqui o Ishibei é uma prova disso, e a Senjumaru também. Eles são muito fortes, eles não precisavam matar o Yuraba, eles poderiam matar outros membros que estão ali. Mas se eles matam, vão enfraquecer muito todo o esquadrão do Quincy. Então ele não pode matar ninguém. Então o Esquadrão Zero é simplesmente uma boa ideia jogada fora. Que, de novo, quando tá em tela, funciona muito bem. Entrega o que precisa. Mas, de novo, é um potencial desperdiçado considerando o que eles poderiam fazer no anime como um todo. Então o episódio é muito bom, o conceito apresentado é muito legal, gosto das viradas e a cena pós-crédito é muito boa, é inegável que é um bom começo de temporada, mas considerando que eu conheço da obra original, para mim o grande problema se chama Tite Kubo, porque da mesma forma que ele cria muito bem um universo rico para se assistir, na hora que ele vai contar uma história, você vê que ele tem problemas. E mais uma vez, em relação ao nível de poder de personagens, ele sofre, esse episódio sofre também. Agora falar um pouco sobre a abertura e encerramento. Eu amei os dois. A abertura em questão de animação poderia ser um pouquinho mais interessante em relação às outras aberturas. Bleach é conhecida por ter aberturas sensacionais. E a música dessa aqui, eu fiquei viciado de primeira, já coloquei no Spotify para ouvir mais de uma vez. Mas quando você pensa na música, no vídeo que passa ao longo do clipe, poderia ser um pouquinho melhor, mas ele é muito bom. E o encerramento realmente combina com o que precisa. Enquanto a abertura tem que te empolgar para ver a obra, o encerramento ele precisa te acalmar para poder ir pro próximo episódio. O encerramento ele funciona muito bem, tem uma linguagem muito boa e Bleach tem bons encerramentos. Mas sabe, o destaque fica com a abertura. Uma boa música que já te coloca em ação e ao mesmo tempo tem uma melancolia que conversa com o Bleach como um todo. Então eu adorei os dois, mas eu esperava um pouquinho mais do clipe que passa ao longo da abertura, apesar de adorar a música. Então foi um episódio bom, mas problemático porque o Kubo escreve, uma boa abertura e um bom encerramento. E curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da volta de Bleach? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.